Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 3 do curso de Teoria de Voo dentro desta janela de piloto privado de avião. E nesta aula aí nós vamos falar sobre a composição atmosférica principalmente e dar uma continuidade, né, a noções de física básica que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior nós vimos principalmente conceitos de mecânica, né, do ramo da mecânica da física. E nessa aula nós vamos ver um pouquinho aí de mecânica dos fluidos, né, vamos ver um pouquinho aí também de temperatura, mas nada muito aprofundado, tá? É um panorama apenas geral que é exigido aí pelo conteúdo estabelecido de teoria de voo da ANAC. Então, dando início aqui para vocês na aula, vamos falar de fluido, tá bom? Fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Tá? Então tem um exemplo aqui que foi dado para vocês, que foi colocado uma piscina, né? E imagina que o fundo da piscina seja essa placa fixa. E em cima da piscina tem uma chapa, né, que é uma placa móvel. Essa chapa sofreu uma força e se deslocou aqui em cima do fluido. Então imagina que aconteceu, ó, isso daqui, ó, esse escorregamento que vai uma coisa para um lado e outra para o outro é uma tensão de cisalhamento e no espaçamento aqui entre as duas coisas existe o fluido. E ao ter essa tensão de cisalhamento provocada pelo movimento da placa e por essa placa fixa, o fluido sofre algumas deformações aqui, né, mudando até o perfil de escoamento, tudo, né? Então é isso que significa a deformação dele quando aplicada uma tensão de cisalhamento. Lembrando que essa definição aqui eu tirei do livro de Mecânica dos Fluidos, né, um livro do Fox, e é bem utilizado aí nos ensinos superiores, né, para quem faz faculdade de exatas. Então é uma definição bem técnica assim, a respeito de fluidos, tá bom? E os fluidos, eles são divididos em classes. E a primeira classe dos fluidos são os líquidos, que nós temos a água, o leite, a gasolina, o óleo. E a segunda classe dos fluidos que nós vamos ter aí são os gases, né? Onde nós temos o ar, o vapor d'água, o gás carbônico, o gás cloro. E o principal fator, então, que nós temos que saber desse slide são esses fatores aqui, né? Que os fluidos são divididos em líquidos e gases e principalmente aí que nós estamos interessados é o ar atmosférico com vapor d'água, né? Que é mais o ar atmosférico, mas o ar é formado de ar e vapor d'água em muitos casos, quando nós temos umidade. Então, o principal foco que eu trago nesse slide para vocês é essas classes de fluidos, né? Eles são líquidos ou eles são gases. Agora, a respeito da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é uma massa de ar inodora, incolor e insípida, presa à Terra por ação da gravidade e acompanha os movimentos do planeta. Então, ela tem que ser invisível, ela não pode ter odor e além de se movimentar junto com o movimento de rotação do planeta. E essa massa de ar presa à Terra, ela tem uma composição química, tá? Composição química principal aí, questão de ANAC muito comum, principalmente em meteorologia, né? A gente já viu esse conteúdo em meteorologia, mas como estava no livro de teoria de voo, eu resolvi repassar aqui também. Temos 78% de gás nitrogênio na atmosfera e 21% de gás oxigênio, né? Esse muito importante aí para a respiração humana. E 1% são os outros demais gases, né? Gás hélio, os gases nobres, monóxido, dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, vários outros gases aí, os óxidos de enxofre, os poluentes e não poluentes também vão estar nesse 1% da atmosfera aqui. Então, o principal fator aqui, questão de ANAC, composição de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio na nossa atmosfera. Agora vamos falar das propriedades físicas do ar. Tá? O ar atmosférico, como qualquer outro fluido, ele contém parâmetros físicos intrínsecos a ele aí. E os parâmetros físicos do ar, eles têm a capacidade de influenciar diretamente no voo e nos motores das aeronaves. Por quê? Porque vai alterar os principais parâmetros físicos, que são densidade, pressão e temperatura. Mudei densidade e mudei pressão do ar, muda um monte de coisa. Muda a eficiência de motor, muda a eficiência dos comandos de voo, né? Então é ideal que essa condição aqui seja muito bem conhecida para você conseguir fazer um envelope de voo, né? Um envelope por exemplo, potência do motor. Em virtude da altitude, a potência do motor vai variar, tudo, e nós vamos ver aí o que significa cada um desses parâmetros físicos, tá bom? Primeiro parâmetro físico do ar aí que nós estamos interessados é a densidade, tá bom? Temos aqui então, por exemplo, 1 kg de ar, tá? Nos dois casos.
Só que aqui nós temos um maior volume, e se você tem um maior volume e a mesma massa, você tem uma densidade menor. E se você tem um menor volume para uma mesma massa, você tem uma densidade maior. Tá? Então, para uma mesma quantidade em massa de ar, quanto maior o volume ocupado, menor a densidade. Este caso aqui, o ar está menos denso do que para uma mesma quantidade em massa de ar. Quanto menor o volume ocupado, maior vai ser a densidade. Então, este segundo caso aqui é mais denso do que este primeiro caso. Agora, segundo fator aí que nós vamos estudar a respeito das propriedades físicas do ar. Tá? Os parâmetros físicos, temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela ocorre devido a uma coluna de ar em cima da superfície. E com isso tem-se essa pressão. Quanto maior a intensidade da coluna, maior vai ser a pressão na superfície. E como que isso vai funcionar? Mais próximo do nível do mar, você tem uma coluna de ar maior. Então a pressão atmosférica em regiões mais próximas ao nível do mar é maior do que em regiões mais elevadas, como São Paulo aqui, por exemplo. São Paulo está mais alto e tem este pedacinho aqui, ó, da camada a menos em relação à cidade de Santos, do nosso exemplo. Então, São Paulo vai ter uma pressão de ar menor, porque a coluna de ar incidindo sobre a superfície de São Paulo é menor do que a incidindo sobre Santos. Quanto mais alto, menor tende a ser a pressão atmosférica, pois a coluna de ar é mais leve, né? Ela vai se aliviando aí ao longo da subida. Agora, terceiro parâmetro que nós vamos ver aí, tá? É a temperatura. A temperatura é a quantidade de energia acumulada que o corpo tem ali, em virtude dos movimentos rotacionais, translacionais e vibracionais, né? Esse é um conceito indo muito para dentro aí de qualquer elemento, né? De qualquer substância. E nas escalas de temperatura, elas podem ser absolutas ou não podem ser absolutas, tá bom? As escalas de temperatura absoluta, elas apresentam o valor zero. Na verdade, todas apresentam o valor zero, mas na temperatura absoluta, o zero realmente se refere ao grau de agitação zero das moléculas, tá? E quais são as unidades que tem isso? É o Kelvin e o grau Rankine. Quando eu falo, por exemplo, zero absoluta, é a menor quantidade de energia que uma substância pode ter acumulada ali, que representa o zero. Tá? Já nas escalas de temperatura não absoluta, o valor zero não representa esse zero absoluto, que é a quantidade de energia mínima possível que uma substância pode ter. Então o 0 grau, por exemplo, ele vai se referir a um valor muito maior do que o zero absoluto. Né? Lembrando que 0 graus, né, ou o valor zero, é uma coisa, e zero absoluta é quando uma substância ela não tem ali muita energia contida nela, e aí perde muita temperatura, né? É a mesma coisa, basicamente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, a respeito das escalas de temperatura. Tá? Foram dadas duas escalas de temperatura no slide anterior, absoluta, né, que é o Kelvin e o grau Rankine, e nas temperaturas não absolutas nós temos os graus Fahrenheit e os graus Celsius. Graus Fahrenheit muito usado nos Estados Unidos, o Celsius usado aqui no Brasil. Grau Rankine é uma medida inglesa, não é muito usual, mas existe também. E o zero do graus Rankine representa o zero absoluto, assim como o zero do Kelvin, tá? Não existe graus Kelvin, é apenas Kelvin, unidade de medição de temperatura padrão do Sistema Internacional de Unidades, na física. Então, vamos ver a equivalência. Imagina uma escala de temperatura aleatória. E aí aqui, ó, eu tenho o ponto de evaporação da água. O ponto de evaporação da água, nós sabemos que ele ocorre em torno de 100 graus, é óbvio que depende da pressão, mas vamos considerar que ao longo de toda essa escala, pressão atmosférica, tá? Então, na pressão atmosférica padrão nível do mar, temos aí que a água se evapora a aproximadamente 100 graus, ou 373 Kelvin, ou 672 graus Rankine, ou 212 graus Fahrenheit, tá? Todos esses valores são equivalentes. Todos esses valores, eles significam que a água evapora nesse ponto. E aí aqui nós temos o ponto de congelamento da água, tá? Que é em torno de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, 492 graus Rankine ou 32 graus Fahrenheit, tá? Todos esses valores, eles equivalem à mesma condição física da água. E aí, intermediariamente, entre um ponto de congelamento e um ponto de evaporação, eu vou ter água líquida e um valor qualquer entre esses dois em Celsius
entre esses dois em Kelvin, entre esses dois aqui em graus Rankine e entre esses dois em graus Fahrenheit, tá bom? E aí, aqui ó, é onde nós vamos ter o nosso zero absoluto, tá? Zero absoluto vai se tirando energia das moléculas, né? Das moléculas, das substâncias que é contida de moléculas. E aí, quanto mais energia vai tirando, menos elas ficam agitadas até entrar nesse estado de total repouso, que é onde nós temos o zero absoluto. Tá? Isso seria o zero absoluto, a menor condição de energia possível para uma molécula. E o zero absoluto na escala Celsius não equivale a zero, equivale a menos 273 graus Celsius. Para o Kelvin, aí seria o zero Kelvin, graus Kelvin não existe, o 0 graus Rankine, ou menos 460 Fahrenheit, tá? É possível que algum desses valores aqui, ó, de graus Rankine, graus Fahrenheit, esteja com uma pequena aproximação, tá? Às vezes que nem aqui deve ser 459, pronto, alguma coisa. Mas para arredondar, foi colocado dessa forma aqui porque já está bem aproximado, tá? Então, todas, não é que, por exemplo, a escala Celsius não tem o zero absoluto. O zero absoluto na escala Celsius não é zero, é um valor negativo, assim como na escala graus Fahrenheit, tá? E essa é a equivalência de temperatura entre essas escalas aí que eu citei para vocês. E agora conversões principais aí que nós temos em escala de temperaturas, tá? Eu coloquei apenas dois exemplos. O valor em graus Celsius dividido por 5 vai ser igual ao valor em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, se eu tenho a temperatura em Celsius e quero achar em Fahrenheit, eu jogo ela aqui, né, e isolo o graus Fahrenheit e vou achar a temperatura em Fahrenheit. E passar também de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Se eu tenho em Kelvin, eu coloco o valor aqui e isolo o Celsius, acho o Celsius. Se eu tenho Celsius e quero achar em Kelvin, eu jogo o meu valor aqui em Celsius e vou achar em Kelvin. A mesma coisa ao contrário, né? Caso eu tenha o grau Celsius e quero achar em Fahrenheit, jogo aqui e isolo Fahrenheit. E caso eu tenha em Fahrenheit e quero achar em graus Celsius, eu jogo aqui no Fahrenheit e vou isolar o meu grau Celsius, tá? Esse é o processo matemático, mas não acho que justifica isso para o curso de teoria de voo. Seria mais aplicável aí à meteorologia. E agora vamos falar das leis dos gases ideais aí, tá? Um gás ideal, ele respeita algumas leis da termodinâmica. Então vamos entender agora o seguinte fator. Nós temos um gás aqui preso dentro de um recipiente com densidade constante e volume constante, né? O volume é o volume do recipiente e a densidade, o que vai acontecer? O volume sempre vai ser constante e a densidade ela não altera porque a massa não vai alterar nesse caso. Então imagina um gás com recipiente fechado e aí eu vou e adiciono calor. Quando eu adiciono calor, a temperatura deste recipiente, nós vimos que esquentou aqui, né, um pouco a cor, e ela aumenta. E quando a temperatura aumenta, a pressão também tem que aumentar. Então, a primeira frase aí que nós podemos colocar a respeito dos gases ideais, em um gás com densidade constante, se aumentar a temperatura, a pressão aumenta, tá? Esse é o principal elemento aí desse experimento que tem que ficar na cabeça de vocês. Beleza? Vimos o primeiro caso de um gás sendo aquecido em um recipiente fechado. Agora imagine o segundo caso, que é um gás em um recipiente com êmbolo. Se o gás está em um recipiente com êmbolo, a pressão é constante, porque a pressão é força dividida por área e a força está dada pelo peso do êmbolo, beleza? E aí eu peguei a minha chama e resolvi adicionar calor nesse recipiente que está submetido à pressão constante, onde a pressão é dada por esse êmbolo aqui. Ao adicionar calor, a temperatura vai aumentar. E quando a temperatura vai aumentar, ele vai levar aí um pouco mais para cima, né, o nosso êmbolo. Mas a pressão continua constante, porém o volume aumenta neste caso. E se o volume aumenta, a mesma massa que estava antes continuou aqui depois. Então, se o volume aumentou para uma mesma massa, nós vemos que nesse caso a densidade diminuiu. E aí, a segunda aí, resposta que nós temos, né, de aprendizado de gases é que em um gás com pressão constante, se nós aumentarmos a temperatura, a densidade diminui, tá? Essa é a segunda coisa que tem que estar na cabeça de vocês. Em um gás com pressão constante, se aumentar a temperatura, a densidade vai querer diminuir. E agora vamos imaginar um terceiro caso, tá? Um gás em um recipiente com êmbolo, e aí a gente vai e adiciona uma força ao êmbolo. Vamos considerar que a temperatura continuou constante, mesmo com a força aplicada ao êmbolo.
Neste caso, a pressão aumentou e o volume diminuiu. E se a pressão aumentou e o volume diminuiu para uma mesma massa que eu tinha aqui dentro, então a densidade aumentou, tá bom? Lembrando que neste caso aqui seria bem provável a temperatura aumentar. Mas se a temperatura aumentar, não necessariamente a densidade vai aumentar diretamente proporcional à pressão. Aqui existe uma proporcionalidade entre o aumento de pressão e de densidade, desde que a temperatura permaneça constante. Se a temperatura varia um pouco, até as duas aumentam, mas não proporcionalmente. E aí, o terceiro fator que eu deixo para vocês aqui a respeito dessas leis dos gases ideais é que em um gás com temperatura constante, se aumentarmos a pressão, a densidade aumenta também, tá bom? Então, a respeito de gases aí, o que eu queria mostrar para vocês é isso daí. Agora vamos falar de atmosfera ISA e variações da atmosfera com altitude. Os parâmetros físicos de temperatura, pressão e densidade variam com a altitude na atmosfera. Então imaginemos aqui, temos o nível do mar e aqui em cima a nossa bonita camada de nuvens, tá? Quando eu elevo a altitude, ou seja, saio do nível do mar e vou subindo, a minha pressão começa a diminuir, a densidade começa a diminuir e a temperatura também começa a diminuir. Tá? E se eu estou aqui no alto e começo a vir para o nível do mar, a minha pressão começa a aumentar, a densidade do ar começa a aumentar e a temperatura do ar também começa a aumentar. Tá? Então, quando você sobe, cai tudo, quando você desce, sobe tudo. Tá? Quando você sobe, tudo diminui, pressão, densidade e temperatura, e quando você desce, tudo aumenta, pressão, densidade e temperatura do ar. E falamos agora das variações dos parâmetros físicos do ar com altitude. Agora vamos falar de atmosfera padrão. Tá? A atmosfera padrão foi estabelecida pela ICAO, principalmente aí os fabricantes de motor, eles precisam atender essa atmosfera padrão para colocar os parâmetros técnicos do motor depois de fabricação. E o que diz a atmosfera padrão estabelecida pela ICAO? Que no nível do mar nós temos uma pressão de 1013,2 hectopascais, uma densidade de 1,225 kg por metro cúbico e uma temperatura de 15 graus. Essa é a atmosfera padrão. Não significa que é a atmosfera que existe, tá? A atmosfera real é diferente da atmosfera estabelecida como padrão, que são esses valores aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Então, isso daqui tem que estar na cabeça. Temperatura 15 graus, densidade 1,225 kg por metro cúbico, pressão 1013,2 hectopascais. Agora vamos falar um pouquinho aí de medição de altitude, tá bom? A medição de altitude das aeronaves é feita em função da pressão atmosférica pelo altímetro. Então, o altímetro, ele é um instrumento que mede a pressão atmosférica e indica a altitude, tá? Temos o altímetro aqui, em virtude da pressão atmosférica ele vai variando, né? Se a pressão atmosférica, por exemplo, começa a cair, ele começa a apontar mais pressão. Se ele começa a subir, ele começa a apontar menos pressão, tá? Conforme eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, começou a cair a pressão. Aqui começou a subir a pressão. Quanto maior a pressão atmosférica, menor a altitude. Quanto menor a pressão atmosférica, maior a altitude, né? Mas lembrando que isso vai depender do ajuste do altímetro. E é o que nós vamos falar agora. Nós temos uma altitude, tá? Que é a altitude verdadeira, que é a altitude de voo em relação ao nível do mar. Tá? Então o avião está voando, em relação ao nível do mar, ele vai ter uma altitude que é realmente a altitude verdadeira. A altitude mostrada no altímetro é chamada de altitude indicada, tá? E ela contém alguns erros. Quando você compensa esses erros aí da altitude indicada, você vai ter aí uma altitude verdadeira. E além da altitude verdadeira, existe a altitude pressão, né? A altitude pressão é a altitude de voo em relação ao nível de pressão padrão. Ela contém erros, mas ele é muito seguro, principalmente em grandes altitudes. A gente vai ver lá em regulamentos de tráfego aéreo uma parte de altitude de transição, nível de transição, que são coisas bastante interessantes aí de entender por que a partir de determinado nível todo mundo voa altitude e pressão. Porque todo mundo vai voar com o mesmo erro em relação ao nível de pressão padrão, né? Então, por exemplo, essa aeronave aqui que esteja voando aqui, ó, a altitude vai ser medida em relação a esse ponto, considerando que o nível de pressão padrão está oscilativo na atmosfera. Agora, essa aeronave, por exemplo, que está voando na mesma altura que estava, ó, quando ela chega aqui, o nível de pressão padrão alterou um pouco. Então, o que vai aparecer lá no altímetro é isso daqui, tá? Lembrando que a altitude de pressão, o ajuste é chamado de QNE, e a altitude indicada, que é a que apresenta no altímetro, quando ele está apontado em QNH.
Tá? Quando o altímetro está ajustado na QNH, que é variável durante o dia, ela aponta a altitude indicada. E a altitude verdadeira é a altitude indicada com a correção dos erros de pressão, tá bom? Altitude indicada não, desculpa. A altitude verdadeira é a altitude de pressão com as correções de erros de temperatura e pressão. Aí sim nós vamos ter a altitude verdadeira. Mas essa matéria é melhor deixar lá para meteorologia, já passamos por ela. Caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar a aula de altimetria lá, que está bastante interessante da nossa playlist de meteorologia. Então, pessoal, terminamos mais uma aula aí para vocês. Caso você tenha gostado, peço para deixar o seu like no vídeo. E se não se inscreveu ainda nas nossas redes sociais, se inscreve aí no Instagram e no Facebook Aviadores e Aeronautas, tá bom? E temos o nosso e-mail também, caso haja alguma dúvida, sugestão, pode mandar por e-mail, a gente vai estar respondendo o mais breve possível, beleza? E próxima aula vamos falar um pouquinho aí de mecânica dos fluidos e espero vocês lá. Valeu, muito obrigado e até a próxima!